Desde pequena, eu sempre senti que havia algo de diferente na forma como meu pai me tratava. Ele nunca foi um homem afetuoso, mas com meu irmão, Caio, era diferente. Meu pai se orgulhava dele, o tratava como um herdeiro digno do seu nome. Já comigo, eu era ignorada ou, pior, tratada como um peso. Meu erro? Ter nascido com uma deficiência física. Minha mãe nunca se opôs a isso. Pelo contrário, sempre baixava a cabeça diante da autoridade do meu pai. Quando eu era criança, me conformei com a ideia de que talvez não fosse boa o suficiente para merecer o amor dele. Mas, conforme cresci, percebi que o problema nunca foi comigo. Foi sempre dele. Mesmo sem o apoio da minha família, eu me esforcei. Estudei, lutei, conquistei minhas pequenas vitórias. Me formei com louvor, algo que passou despercebido por eles. Nenhum parabéns, nenhuma comemoração. Mas agora, era a vez do Caio. Ele estava se formando, e meus pais prepararam uma grande festa em sua homenagem. E, mesmo sabendo que não era bem-vinda, eu quis estar lá. Afinal, era meu irmão. Naquela noite, coloquei meu melhor vestido, ajeitei meu cabelo e respirei fundo antes de sair de casa. Meu coração batia rápido, uma mistura de ansiedade e esperança. Talvez, só talvez, meu pai pudesse estar orgulhoso de ver que sua filha estava ali, como parte da família. O salão de festas era luxuoso, digno de uma celebração grandiosa. Meus pais haviam investido pesado, chamando amigos influentes, colegas de trabalho e conhecidos da alta sociedade. Assim que entrei, senti os olhares. Alguns curiosos, outros disfarçadamente críticos. Cochichos começaram a ecoar pelo salão, e eu sabia exatamente o motivo. Caminhei entre os convidados, mantendo a cabeça erguida, mas por dentro sentia um nó se formar na garganta. Foi então que avistei meus pais do outro lado do salão. Meu pai, ao me ver, franziu o senho e imediatamente puxou minha mãe para o lado, sussurrando algo no ouvido dela. Ela pareceu hesitar por um momento, mas logo assentiu. Respirei fundo e me aproximei. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Minha mãe abriu a boca para dizer algo, mas meu pai foi mais rápido. O que você está fazendo aqui, Larissa? Sua voz era baixa, mas dura, carregada de desdém. Meu coração deu um salto. Eu esperava frieza, mas não aquilo. Eu vim celebrar a conquista do Caio. Ele é meu irmão. Meu pai suspirou, impaciente, olhando ao redor como se estivesse envergonhado. Isso não é um lugar para você. Ele olhou para meu vestido, para a forma como eu caminhava, e fez um gesto de reprovação. Não percebe que está chamando atenção? As pessoas cochicham, reparam. Você está envergonhando nossa família. Senti o rosto queimar de humilhação. Pai, como pode dizer isso? Eu sou sua filha. Ele riu, mas era um riso frio, sem emoção. Minha filha? Não seja ingênua. O Caio, sim, é meu orgulho. Você sempre foi um fardo. Minha respiração travou. Olhei para minha mãe, buscando qualquer vestígio de apoio. Mas ela desviou o olhar. Você devia ter ficado em casa, meu pai continuou, agora com a voz mais baixa e ameaçadora. Este é um evento importante, e não quero distrações. Distração? Eu sou parte da família, pai. Não. Você é um erro. As palavras dele ecoaram como um soco no estômago. Um silêncio pesado se formou entre nós. Por um instante, esperei que minha mãe se manifestasse, que dissesse qualquer coisa em minha defesa. Mas tudo o que ela fez foi baixar a cabeça. O olhar triunfante do meu pai foi a gota d'água. Saia por aquela porta agora, Larissa, antes que eu tenha que fazer um escândalo. Engoli em seco. Meus olhos ardiam, mas eu me recusei a chorar. Respirei fundo, olhei para ele uma última vez, e sem dizer mais nada, virei as costas e saí do salão. Lá fora, o vento frio da noite parecia me cortar a pele. Caminhei até um banco próximo e me sentei, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Eu sabia que meu pai não me amava, mas ouvi-lo dizer aquilo de forma tão clara, diante de outras pessoas,
Foi mais do que eu poderia suportar. Enquanto lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, peguei o celular e, sem pensar muito, disquei um número. Larissa? A voz do outro lado da linha era calorosa e familiar. Era minha tia-avó Helena, a única pessoa da família que sempre me tratou com carinho. Eu não aguento mais, tia, minha avó saiu embargada. O que aconteceu, querida? E então, sem segurar, desabei. Contei tudo. Desde a forma como sempre fui tratada, até a humilhação daquela noite. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e então ela falou, com uma firmeza que me surpreendeu. Eles não sabem o que perderam. Mas, minha querida, nós vamos fazer com que eles se arrependam de cada palavra cruel que disseram. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um eco de esperança. Naquele momento, decidi que nunca mais permitiria que meu pai ditasse meu valor. Eu mostraria a ele e ao mundo que eu não era um erro. Eu era uma mulher forte. E essa história ainda estava longe de acabar. Eu não dormi naquela noite. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente como um pesadelo incessante. Você é um erro. Não percebe que está chamando atenção? Cada frase era como uma lâmina afiada cortando minha alma. Eu queria apagar aquelas palavras da minha mente, mas, por mais que tentasse, era impossível. O pior não era apenas a humilhação pública, mas sim a certeza de que, para meu próprio pai, eu nunca fui e nunca seria suficiente. Deitada na cama, olhando para o teto do meu pequeno apartamento, senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Minha mãe também esteve lá, olhando para mim com uma expressão indecifrável. Ela queria me defender? Ou, no fundo, concordava com ele? A angústia crescia em meu peito. Por um instante, pensei em desistir, em me esconder do mundo, me isolar. Mas então, as palavras de minha tia Helena vieram à tona, se sobrepondo às vozes cruéis da minha mente. Nós vamos fazer com que eles se arrependam de cada palavra cruel que disseram. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não deixaria que o desprezo do meu pai definisse minha vida. Na manhã seguinte, ainda sentindo um peso no peito, recebi uma mensagem de tia Helena. Venha tomar café comigo. Temos muito a conversar. Ela sabia que eu precisava dela. Sem hesitar, me levantei, me arrumei e fui até sua casa. Ao chegar, fui recebida com um abraço apertado, daqueles que aquecem a alma. Você é forte, Larissa. Não deixe ninguém tirar isso de você. Ela segurou minhas mãos com firmeza. Eu estou cansada, tia. Cansada de lutar contra minha própria família. Cansada de provar que mereço respeito. Ela assentiu, compreensiva. Então está na hora de você parar de tentar provar algo para eles e começar a fazer isso por você mesma. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela então se levantou e pegou um caderno sobre a mesa. Desde pequena, você sempre teve um talento incrível para o design. Ainda guarda aqueles croquis que desenhava? Eu pisquei, surpresa. Sim, mas nunca levei isso a sério. Ela sorriu, inclinando-se para a frente. Pois deveria. E foi então que ela fez uma proposta que mudaria minha vida. Quero investir em você. Tenho dinheiro guardado e não há ninguém melhor para apostar do que minha sobrinha, uma mulher talentosa e determinada. Vamos abrir sua própria marca de roupas. Meu coração disparou. Você está falando sério? Mais do que nunca. Mas tem que ser grande, Larissa. Grande o suficiente para que seu pai se arrependa amargamente de ter te desprezado. Minha respiração acelerou. Era isso. Essa era a minha chance. Eu passará a vida toda tentando ser aceita pela minha família. Mas, pela primeira vez, percebi que eu não precisava da aceitação deles para ser feliz. Naquela mesma noite, peguei todos os meus rascunhos, esboços e ideias antigas e comecei a transformá-los em algo real. Passei os dias seguintes completamente focada. Com a ajuda da minha tia, entrei em contato com fornecedores, estilistas e investidores. Trabalhei incansavelmente para criar uma coleção exclusiva, focada na inclusão e acessibilidade na moda.
Minha marca não seria apenas mais uma no mercado. Seria um símbolo de superação. Minha tia me apresentou as pessoas certas. Conseguimos fechar parcerias importantes, e em poucos meses, minha coleção estava pronta para ser lançada. Então, chegou o grande dia, um evento de apresentação para a imprensa e influenciadores, em um desfile beneficente. Era minha grande estreia no mundo da moda, e eu estava preparada para brilhar. O que eu não esperava era que meu pai e minha mãe estivessem lá. Eles estavam sentados na plateia, olhando para mim com expressões difíceis de decifrar. Minha mãe parecia emocionada. Meu pai, ele estava sério, com o olhar fixo em mim. O destino estava prestes a me dar a oportunidade perfeita para minha revanche. E eu não ia desperdiçá-la. O salão estava lotado, repleto de convidados ilustres, jornalistas e influenciadores da moda. O brilho dos refletores iluminava cada detalhe da passarela, refletindo não apenas o glamour do evento, mas o triunfo da minha jornada. Era noite de lançamento da minha marca, e eu não poderia estar mais orgulhosa. O burburinho das conversas e o tilintar dos copos enchiam o ambiente. Modelos, estilistas e investidores circulavam, comentando sobre a nova coleção que prometia revolucionar o mercado com peças sofisticadas, acessíveis e inclusivas. O evento era um marco, e eu, a anfitriã da noite, estava prestes a subir ao palco para fazer um discurso que ficaria marcado na memória de todos. Mas, enquanto eu me preparava nos bastidores, algo chamou minha atenção. Meus pais estavam lá. Minha mãe, de olhos marejados, vestia um elegante conjunto azul. Seu rosto trazia um misto de orgulho e arrependimento. Já meu pai, sempre imponente, parecia deslocado. Seus olhos analisavam cada detalhe ao redor, como se tentasse processar como sua filha, a mesma que ele rejeitou e humilhou, estava ali, como o centro das atenções. Respirei fundo. Esse era o meu momento. Quando chamaram meu nome, caminhei com firmeza até o palco. O silêncio se instalou no salão, e todos os olhares se voltaram para mim. Peguei o microfone e, por um instante, deixei que o peso daquela conquista tomasse conta de mim. Então, comecei. Boa noite a todos. Minha voz soou firme, segura, mesmo que minha alma tremesse por dentro. É uma honra estar aqui hoje, compartilhando esse momento com vocês. Este evento não é apenas o lançamento de uma marca. É a realização de um sonho que muitos tentaram esmagar, mas que sobreviveu porque eu me recusei a desistir. Meus olhos percorreram a plateia até encontrarem os de meu pai. Seu rosto estava rígido, mas suas mãos estavam inquietas. Ele desviou o olhar. Durante anos, eu fui ensinada a me esconder, a ouvir que minha deficiência era algo feio, que eu não era digna de estar entre os outros. Cresci acreditando que eu deveria ser invisível, que meu destino era aceitar as limitações impostas a mim. O silêncio na sala era absoluto. As pessoas sentiam o peso daquelas palavras. Mas essa coleção, essa marca, esse desfile, tudo isso prova que ninguém pode definir quem somos além de nós mesmos. Uma salva de palmas ecoou, mas eu ainda não tinha terminado. Hoje, a moda não é mais sobre padrões inalcançáveis. Não é sobre excluir, e sim sobre acolher. Cada peça dessa coleção foi criada para mostrar que beleza, estilo e elegância pertencem a todos. E, principalmente, que ninguém deve ser forçado a se esconder. Os aplausos cresceram. E então, com um sinal meu, a música começou e os modelos entraram na passarela. Foi um espetáculo. Homens e mulheres de diferentes corpos, idades e etnias cruzavam a passarela com confiança. Havia cadeirantes, modelos com próteses, pessoas com diferentes tipos de deficiência física e visual. Cada um vestindo peças que refletiam empoderamento, sofisticação e autenticidade. Minha coleção não era apenas sobre roupas. Era sobre resistência, sobre pertencimento. Quando o desfile terminou, fui cercada por jornalistas, empresários e investidores. Meus assessores mal conseguiam conter o fluxo de pedidos para entrevistas e parcerias. Minhas redes sociais estavam explodindo com mensagens de apoio e reconhecimento. Mas,
em meio àquele turbilhão de sucesso, eu os vi novamente. Meus pais estavam se aproximando. Minha mãe chegou primeiro. Seus olhos brilhavam de emoção, e seu rosto demonstrava orgulho e arrependimento em igual medida. Larissa, sua voz era trêmula. Minha filha, eu nunca imaginei que você faria algo tão incrível. Cruzei os braços, sentindo um nó na garganta. Por que nunca acreditou em mim? Ela baixou a cabeça, visivelmente envergonhada. Eu deixei seu pai ditar tudo. Fui covarde. Mas eu sempre te amei. O silêncio entre nós era carregado de sentimentos não ditos. Eu queria acreditar nela, queria abraçá-la e dizer que tudo estava resolvido. Mas anos de dor não desaparecem em um instante. Foi então que senti uma presença atrás dela. Meu pai. Ele nunca fora um homem de demonstrar fraqueza. Mas, ali, diante de mim, ele não conseguia esconder sua hesitação. Você realmente conseguiu. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Mantive minha postura firme. Consegui. Sem a sua ajuda. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Estava desconfortável. Eu cometi um erro, Larissa. Eu fui um idiota. Ouvir isso dele era surreal. Você fez mais do que cometer um erro. Você me humilhou, me fez acreditar que eu era um fardo. Você me expulsou da formatura do meu próprio irmão porque não queria que eu envergonhasse a família. Ele abaixou a cabeça, sem resposta. Continuei. Agora que estou aqui, agora que sou reconhecida, quer me dizer que se arrepende? O que você esperava? Que eu te recebesse de braços abertos? Minha mãe colocou a mão no meu ombro. Eu sei que nada apaga o que aconteceu, mas ele está tentando, Larissa. Olhei para meu pai, e pela primeira vez na vida, vi algo diferente em seu olhar. Arrependimento verdadeiro. Ele engoliu seco. Eu sei que palavras não são o suficiente. Então, me diga, Larissa, como posso consertar isso? Respirei fundo. Você não pode apagar o passado, mas pode mostrar que mudou. Ele assentiu lentamente. Eu quero tentar. Quero conhecer a filha que eu nunca valorizei. Havia sinceridade ali. Eu não poderia esquecer tudo de uma hora para outra, mas poderia dar um primeiro passo. Estendi minha mão para ele. Ele a segurou. Minha mãe sorriu em meio às lágrimas. Eu nunca teria minha infância de volta. Nunca esqueceria a dor que senti. Mas, naquele momento, eu percebi algo muito maior. A vingança mais doce não era desprezá-los. Era vê-los diante de mim, arrependidos, reconhecendo que eu venci. E sim, eu venci. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!